Quando Deus te arranca do poço, veja os sinais que o resgate já começou. Nem todo poço é lugar de fim, nem todo silêncio é rejeição, e nem toda perda é derrota. Às vezes, o que você chama de castigo é, na verdade, o cenário que Deus escolheu para te arrancar de onde você jamais sairia sozinho. Deus trabalha em lugares onde ninguém quer estar. Ele age no fundo, no escuro, no silêncio. E quando Ele decide resgatar alguém, nada e ninguém pode impedir o mover do céu. Você pode estar passando por uma fase em que tudo desabou. Gente que você amava te abandonou. As portas se fecharam. A oração parece não passar do teto. Você olha ao redor e não vê socorro. Mas o que os seus olhos não enxergam, a palavra de Deus revela. O resgate já começou. José foi traído pelos próprios irmãos, lançado num poço seco no meio do deserto. Aos olhos humanos, aquilo era fim. Mas aos olhos de Deus, era início. Deus usou o poço para desconectar José de um ambiente de inveja e limitação e iniciá-lo num processo de autoridade. O poço não matou a promessa, ele ativou a rota até ela. Quantas vezes você orou pedindo livramento? E Deus começou a agir quebrando coisas ao seu redor, rompendo vínculos, fechando portas, permitindo silêncios. Isso não é ausência de resposta, é o resgate começando. Jeremias também conheceu o poço, foi lançado ali por obedecer à voz de Deus. E é nesse ponto que muitos se confundem. Acham que obediência significa aplauso, mas às vezes, obedecer a Deus te custa a aceitação dos homens. Jeremias foi jogado num poço de lama, mas Deus já tinha separado um improvável, Ebed-Meleque, para ser instrumento de resgate. Quando Deus quer tirar alguém, Ele move quem for preciso. Ele usa quem ninguém espera. E Davi, no Salmo 40, ele diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Deus não apenas o tirou, Deus firmou, estabilizou, renovou. Você sente que está no fundo, que perdeu tudo, que as forças acabaram. Então, olhe para a palavra. O poço que Davi descreve é emocional, é existencial, é espiritual. E se você está lá, é porque o resgate está mais perto do que imagina. A Bíblia não ignora seus poços. Ela revela que é exatamente neles que Deus opera seus maiores milagres. Ruth perdeu o marido, a casa, o sustento. Mas no meio do luto, Deus a guiou para o campo de Boaz. O resgate dela começou com perda, e no capítulo seguinte, ela se tornou parte da linhagem do Messias. O poço não é a última página, é o capítulo da reviravolta. Deus nunca te abandona no escuro. O que Ele faz é trabalhar no silêncio. Como fez com Jesus, quando todos pensavam que a cruz era fim. Mas no terceiro dia a pedra foi removida e a glória se revelou. Talvez o seu terceiro dia esteja próximo. Os sinais do resgate de Deus nem sempre são espetaculares. Às vezes, vêm com desconforto. Você perde o gosto pelo que te escravizava. Começa a perceber quem estava apenas ocupando espaço. Deus começa a fazer você se sentir desconectado do ambiente antigo. Você já não se encaixa mais. Isso é o céu sinalizando. Chegou o tempo da transição. Portas se fecham, sonhos se repetem, pessoas vão embora, oração volta a doer. Isso tudo pode ser Deus sussurrando: estou começando a te arrancar. Ele sempre começa por dentro. Antes de mudar o que te cerca, Ele muda você. E quando tudo parece igual, Ele libera uma palavra, uma frase, uma mensagem, como esta, que não é aleatória, é socorro, é corda, é resgate. O resgate de Deus não se limita a levantar. Ele firma, Ele direciona, Ele cura, Ele recompõe. E se você está aqui ouvindo isso até o fim, é porque o Espírito Santo já começou a soprar sobre a sua história. Não duvide do que está acontecendo dentro de você agora. Esse desconforto, esse quebrantamento, essa lágrima, são sinais do mover de Deus. A palavra está viva e ela chegou a tempo. O céu está dizendo: o tempo da espera
está terminando. Eu mesmo estou te arrancando do poço. Capítulo 1. O poço de José, quando a traição vira porta. Gênesis 37, 23, 28. José tinha sonhos grandiosos dados por Deus. Ele enxergava o futuro como poucos. Viu-se governando, sendo exaltado, posicionado em autoridade. Mas antes de ver o palácio, José viu o poço. Antes do trono, ele teve que suportar a rejeição dos seus próprios irmãos. Eles o jogaram em um poço seco no deserto, com o coração cheio de ciúmes e desprezo. Aquele poço, aos olhos humanos, seria o fim da linha. Mas para Deus, era o ponto de partida de um processo. É ali que começa um princípio espiritual. Quando Deus quer te posicionar, Ele te separa primeiro. O poço de José representa a ruptura necessária com ambientes que te impedem de crescer. Enquanto você estiver cercado por pessoas que não acreditam no que Deus depositou em você, você nunca chegará ao seu destino. Por isso, o poço não foi castigo, foi livramento. Deus usou a traição como ferramenta de transferência. A partir dali, José começa uma jornada marcada por altos e baixos. Vendido como escravo, depois administrador na casa de Potifar, depois preso injustamente e, por fim, governador do Egito. Cada etapa parecia o fim, mas era apenas uma camada do processo de formação. O poço foi o primeiro corte, a primeira ferida, o primeiro vazio, mas também foi o primeiro degrau, a primeira separação, o primeiro dia da realização. Quantas vezes você se sente traído por pessoas que deveriam te proteger? Quantas vezes você se sente incompreendido, abandonado por aqueles que conviviam com você? Entenda, a traição não interrompe o plano de Deus. Ela é usada por Ele. Os irmãos de José pensaram que estavam destruindo seus sonhos, mas estavam empurrando-o para o cumprimento deles. Deus não precisa da permissão de ninguém para te elevar. Ele não precisa do aplauso de pessoas para te justificar. Ele não precisa explicar seus métodos para quem te abandonou. Quando Ele te arranca do poço, é para colocar você num lugar onde todos reconhecerão que foi Ele quem te sustentou. Se você hoje está em um lugar escuro, incompreendido, ferido pela rejeição, saiba, o mesmo Deus que permitiu o poço é aquele que já escreveu o final da sua história. E essa história termina com honra. O poço foi apenas o caminho para o trono. E o resgate já começou quando você achou que tudo havia terminado. Capítulo 2. A ordem no invisível. Daniel 10, 12, 13. Há momentos em que o silêncio parece gritar. Você ora, jejua, clama com lágrimas nos olhos, mas tudo ao seu redor permanece igual. Parece que o céu está fechado, que Deus virou o rosto, que o socorro não vem. Mas a palavra de Deus nos revela que nem tudo o que parece parado está inativo. Há uma realidade espiritual invisível aos olhos humanos que se move quando alguém justo dobra os joelhos com sinceridade. Daniel passou por isso. Ele decidiu buscar entendimento e durante 21 dias manteve seu jejum e sua oração. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma manifestação. Mas o anjo que o visitou, finalmente, disse algo que muda a nossa perspectiva. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12, 13. O que isso nos ensina? Que o céu respondeu no primeiro dia. O que parecia silêncio era, na verdade, uma guerra. O atraso não era negligência, mas resistência espiritual. A oração de Daniel havia sido ouvida, e o céu entrou em movimento imediato. A demora estava na oposição, não na promessa. Isso prova que o resgate de Deus muitas vezes começa antes que nossos olhos percebam. Ele não espera que as circunstâncias melhorem para agir. Ele começa quando o coração se volta para Ele. Muitos hoje estão como Daniel, perseverando no secreto, mantendo a fé mesmo sem ver. Mas o que você precisa lembrar é que Deus não é surdo ao seu clamor. Há movimentações acontecendo no invisível. Anjos estão em trânsito.
Batalhas estão sendo travadas para que o que foi liberado no céu chegue até a sua realidade. A ordem do resgate já saiu. E mesmo que você ainda não tenha recebido a resposta, continue orando, continue crendo, continue jejuando. Porque o silêncio é apenas uma parte do processo, não o fim da promessa. O tempo de espera é o tempo da edificação espiritual. Enquanto a resposta não chega, o seu espírito está sendo fortalecido, sua fé está sendo refinada, sua visão está sendo purificada. O resgate já começou. Talvez você ainda esteja no fundo do poço, sem ver saída. Mas do lado de fora, no mundo espiritual, Deus já enviou o reforço. Miguel já está em campo. E o que Deus liberou no primeiro dia vai se manifestar no tempo determinado. Não pare no silêncio. Não se entregue à dúvida. O invisível está se movendo. E logo, o visível será transformado. Assim como Daniel, sua perseverança abrirá o céu. E o que Deus prometeu vai se cumprir. Capítulo 3. O silêncio que grita socorro e resposta ao mesmo tempo. Salmos 13, 1, 6. Há momentos em que o silêncio de Deus fere mais do que a dor da perda. Quando oramos com intensidade, clamamos com fé. E tudo que recebemos é o eco da nossa própria voz. Somos levados a pensar que fomos esquecidos. Mas o Salmo 13 revela um segredo profundo do Espírito. O silêncio de Deus não é indiferença, é treinamento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, clamou dizendo: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 13, 1. Esse grito não nasceu da dúvida, mas do desespero de quem confiava e não entendia o tempo. O silêncio divino estava ensinando a ele e a nós que a fé verdadeira não nasce da resposta, mas da ausência dela. Muitas vezes, o céu se cala para que o coração fale. Quando Deus se cala, é como se ele colocasse o crente dentro de uma câmara espiritual, onde só há espaço para ouvir a si mesmo. E nesse eco, o verdadeiro eu é revelado. O silêncio expõe motivações, revela a qualidade da fé, mostra o que está por trás da devoção. Estamos buscando a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é? Há um propósito escondido nesse silêncio. Ele nos convida a caminhar não por emoções, mas por convicções. Nos dias de barulho é fácil crer, mas nos dias de silêncio é necessário confiar. E confiança é fé sem explicação. Quando não vemos, quando não ouvimos, quando não sentimos, mas mesmo assim permanecemos. Jesus passou por esse silêncio. No Getsêmani, ele clamou. Na cruz ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. E mesmo assim, entregou o Espírito. Ele sabia que mesmo em silêncio, o Pai ainda estava operando a maior obra de redenção da história. E quando parecia que tudo havia sido perdido, no terceiro dia a pedra foi removida. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, entre o clamor e a resposta, entre a cruz e a ressurreição, entre o fundo do poço e a mão que resgata, e tudo o que ouve é silêncio. Mas hoje o Espírito Santo te diz: esse silêncio está gestando algo. Deus está te formando, está fortalecendo sua estrutura, refinando sua dependência, moldando sua visão e preparando a cena para uma revelação que só é entregue aos que suportam o silêncio. Não tema o silêncio. Ele é o pré-anúncio do som da vitória. Quem aprende a escutar o silêncio estará pronto para ouvir o chamado. O mesmo Deus que parece calado está ativo. Ele não parou. Ele não te esqueceu. Ele está apenas te fortalecendo para o peso da promessa. O silêncio é a linguagem do céu quando a resposta é grande demais para ser revelada antes do tempo. Capítulo 4. Interrupções que são resgates disfarçados. Atos 16, 6, 10. Algumas portas se fecham de forma tão repentina que tudo em nós grita perda, fracasso ou rejeição. Mas e se aquilo que chamamos de interrupção for, na verdade, o modo como Deus nos resgata de algo que ainda não conseguimos enxergar? Em Atos 16, o apóstolo Paulo tinha planos claros. Queria pregar o evangelho na Ásia. Ele
e seus companheiros estavam decididos, preparados e cheios de zelo. No entanto, a Bíblia diz que foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles tentaram uma segunda rota, Bitínia, e novamente foram impedidos. 2 tentativas, 2 negativas vindas diretamente do céu. Aqui está um dos maiores segredos espirituais ignorados por muitos. Nem toda negativa é derrota. Às vezes, Deus não está fechando portas para te punir, mas para te proteger. Se Paulo tivesse ido para a Ásia naquele momento, teria perdido o chamado maior que Deus tinha para ele em outra direção. Porque logo após as interrupções, veio a revelação. Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia, clamando por socorro. Deus estava redirecionando os passos de um servo para um campo onde o fruto seria abundante. Quantas vezes você já tentou algo com todas as forças e viu tudo desmoronar de forma inexplicável? Um emprego que não deu certo, um relacionamento que terminou sem lógica, uma oportunidade que se perdeu sem aviso. O primeiro impulso é pensar que Deus não está ouvindo ou que você falhou. Mas o Espírito Santo está dizendo: era livramento, era resgate disfarçado. Existem caminhos que, se você prosseguisse, te destruiriam por dentro. Existem portas que, se abertas, te afastariam da presença. Deus, que conhece o amanhã, usa o presente para te impedir de comprometer o futuro. Ele não trabalha com base em desejos passageiros, mas com propósitos eternos. E para preservar aquilo que ele te confiou, ele vai interferir, vai fechar, vai bloquear, vai frustrar planos para salvar sua vida. José foi interrompido ao ser vendido como escravo. Jonas foi interrompido por uma tempestade. Elias foi interrompido por um anjo no deserto. Paulo foi interrompido por visões espirituais. Jesus foi interrompido no jardim por um traidor. A Bíblia está repleta de exemplos onde a aparente quebra de expectativas era, na verdade, o início de algo maior. Interrupções divinas são instrumentos de alinhamento. Elas quebram nossa pressa, desaceleram o passo, redirecionam a rota. E o mais impactante, elas sempre vêm acompanhadas de silêncio. Porque Deus sabe que, se explicar tudo, a fé deixa de ser necessária. Ele não te chama para entender, mas para confiar. Se você está vivendo uma fase de portas fechadas, sonhos adiados, caminhos bloqueados, receba esta palavra: Deus está te livrando de algo que você não vê. O poço que parecia prisão pode estar te salvando de uma emboscada mais adiante. O não de hoje pode ser o sim que salvará sua alma amanhã. O resgate de Deus nem sempre vem vestido de luz. Às vezes vem na forma de frustração. Mas quem tem discernimento espiritual aprende a agradecer não apenas pelas portas abertas, mas também pelas que foram fechadas com firmeza pelo céu. Hoje você pode não entender, mas amanhã você vai glorificar. O poço não foi o fim. Foi a interrupção necessária para que o céu reorganizasse a rota. E quando tudo parecia ter saído do seu controle, Deus estava te puxando para dentro da vontade dele. Capítulo 5. O peso da alma que anuncia um novo tempo. 1 Reis 19, 4-8. Há momentos em que a alma parece carregar um fardo invisível. Não há explicação lógica, nenhuma circunstância concreta, apenas um cansaço interior que não se justifica pelo corpo, uma angústia profunda, um esgotamento silencioso, um vazio que se alastra mesmo em meio às bênçãos. Essa opressão que muitos não conseguem nomear é, na verdade, um dos sinais mais profundos de que um novo tempo está prestes a ser iniciado por Deus. O profeta Elias, após uma vitória estrondosa contra os profetas de Baal, viveu exatamente esse momento. Ele havia visto o fogo do céu cair. Havia sido instrumento para restaurar a fé de Israel. Mas bastou a ameaça de Jezabel para que ele fugisse para o deserto, se sentisse sozinho e desejasse a morte. No deserto, ele se deita debaixo de um zimbro e clama: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis 19, 4. É nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Como um homem usado tão poderosamente por Deus poderia estar assim? Como alguém cheio do Espírito pode desejar desistir? A resposta está no processo. Quando o céu se prepara para mudar a estação de um homem ou mulher de Deus,
Ele permite que o peso da alma o desinstale do que é antigo, o desconecte do que já passou e o empurre para algo maior, mesmo que o primeiro movimento seja de esgotamento. O peso da alma nem sempre é opressão maligna. Muitas vezes é o Espírito Santo nos esvaziando de tudo o que é humano para nos preparar para o que é eterno. É o sinal de que um ciclo está sendo encerrado e outro está prestes a começar. É como o gemido de uma mulher em trabalho de parto. A dor é intensa, mas está anunciando o nascimento. No caso de Elias, a resposta divina foi um toque e uma refeição. O anjo do Senhor apareceu, tocou nele e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." 1 Reis 19:7. Deus não respondeu com acusações. Não veio com julgamento. Ele apenas alimentou o profeta e lhe deu descanso, porque sabia que aquele cansaço não era preguiça espiritual, mas transição de propósito. Você ainda tem caminho pela frente. Deus ainda tem encontros marcados com você. A caverna não é o fim da história. É apenas o lugar onde Ele limpa sua alma, restaura sua visão, renova seu ânimo e te prepara para um novo envio. O peso que você sente hoje é o prenúncio de uma nova estação. O que parece depressão é, na verdade, separação. O que parece esgotamento é reposicionamento. E o que parece ausência de propósito é só o início de uma nova convocação. Quantos hoje estão como Elias, debaixo de um zimbro invisível, pedindo para desaparecer? Querem parar, mas não sabem explicar o motivo. Carregam um peso que nem os mais íntimos conseguem entender. A verdade é que Deus está mudando o tempo. E toda transição espiritual vem acompanhada de um peso, porque o velho está sendo arrancado e o novo ainda está sendo formado. Nessas horas é necessário sensibilidade. O céu está dizendo: levanta e come. Não é hora de morrer, não é tempo de desistir. O resgate de Deus muitas vezes começa com esse peso interno. É a alma gritando que algo precisa nascer. E Deus vem com pão quente, água fresca e voz suave dizendo: levanta, porque ainda tem jornada. O poço não é o túmulo, é a sala de espera. E o peso que você sente é só o anúncio de que algo grandioso está chegando. Capítulo 6. Quando Deus muda o cenário sem te avisar. Atos 8:1-5. A maioria de nós tem uma ideia definida de como a vida deveria se desenrolar. Fazemos planos, traçamos caminhos, imaginamos desfechos. No entanto, o Deus da Bíblia é especialista em virar páginas sem nos consultar. Ele não pede permissão para mudar cenários, e quando ele muda, nem sempre o novo vem acompanhado de conforto, explicação ou lógica. O novo de Deus muitas vezes começa com um terremoto. No livro de Atos, a igreja primitiva vivia um avivamento extraordinário em Jerusalém. Milhares se convertendo, milagres, sinais, a presença poderosa do Espírito Santo. Era o cenário ideal. Até que Estevão foi apedrejado e uma grande perseguição se levantou. Em poucas palavras, o texto diz: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos de Atos 8:1. Do avivamento ao caos, da celebração à fuga. Em questão de horas, tudo mudou. Os discípulos que se sentiam seguros em Jerusalém agora se viam obrigados a sair correndo, deixando para trás o que haviam construído. Seria esse o fim? Um erro? Um ataque do inimigo? Não. Era o céu reorganizando peças. Deus permitiu a perseguição para expandir o Evangelho. O que parecia caos era, na verdade, cumprimento do que Jesus já havia dito em Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Enquanto tudo estava bem, ninguém se movia. Mas quando o chão tremeu, o povo se espalhou, e onde eles chegavam, a palavra florescia. Deus sabe quando precisamos ser empurrados. Ele entende que, por conforto ou rotina, permanecemos onde já não há mais nada para construir. Então ele muda o cenário. Tira pessoas, abala estruturas, move o que parecia imóvel. E tudo isso sem aviso prévio.
Quantas vezes sua vida mudou do nada? Um emprego que acabou, uma relação que terminou, uma porta que se fechou, uma perda repentina. Você não entendeu na hora. Talvez até hoje não tenha entendido, mas o céu estava empurrando você para Samaria, para o lugar onde o evangelho precisava florescer, para um novo capítulo da sua missão. O texto continua dizendo: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Atos 8:5. O mesmo homem que teve que sair fugido, agora era a boca de Deus em um novo território. E multidões creram. Porque quando Deus muda o cenário, Ele já preparou o terreno. Quando Ele fecha Jerusalém é porque Samaria está pronta. A dor da mudança só é insuportável quando esquecemos que Deus está no controle do roteiro. Ele não escreve histórias para nos destruir. Ele conduz narrativas para nos expandir. O poço, a perda, o deslocamento, o susto, tudo isso pode ser apenas um ponto de virada. O que pareceu uma tragédia para os discípulos foi, na verdade, o plano de Deus ganhando novos territórios. E o mesmo vale para você. A mudança inesperada, o corte sem explicação, a virada abrupta, não foram acasos, foram agitações do céu. Foram mãos invisíveis empurrando você para o lugar onde sua voz será ouvida de maneira nova, onde sua fé se tornará frutífera, onde o resgate será completo. Não resista à mudança. Abrace o novo cenário, porque mesmo sem te avisar, Deus já está nele. E onde Ele está, há propósito, há cura, há destino. Ele muda o cenário para cumprir a promessa. Capítulo 7. O resgate que começa dentro e não fora. Salmos 51, 6, 10. Muitos clamam por um resgate que mude as circunstâncias, mas Deus sempre começa mudando o interior. O verdadeiro resgate não se inicia com a solução dos problemas exteriores, mas com a reforma da alma. A libertação que permanece não é a que alivia o que está em volta, mas a que transforma o que está dentro. Esse é o padrão divino. Antes de abrir portas, Ele limpa corações. Antes de preparar o cenário, Ele molda a essência. Antes de te levantar, Ele vai te reconstruir por dentro. Davi aprendeu isso da forma mais dolorosa. Após pecar contra Deus, seu mundo desmoronou. Sua posição, sua imagem, sua autoridade, tudo foi abalado. Mas em vez de pedir que Deus restaurasse o trono, Davi clamou por outra coisa. Em Salmos 51, 6, ele disse: Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E mais adiante, em Salmos 51, 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esse é o grito de quem entendeu onde o resgate realmente começa. Davi compreendeu que não bastava voltar ao palácio. Era preciso voltar a ser inteiro por dentro. A quebra do homem não acontece quando perde coisas. A quebra real acontece quando se perde a integridade do espírito. E o conserto, portanto, não vem com soluções externas, mas com cirurgias internas feitas pelo Espírito de Deus. Quando você está no fundo do poço, sua primeira oração costuma ser por livramento, mas o céu responde com tratamento. E esse tratamento nem sempre tem aparência de milagre, mas de confrontação. Deus começa a expor dores antigas, curar feridas escondidas, remover vícios emocionais, confrontar mentiras que você contou a si mesmo. Ele mexe no que ninguém vê. Porque sabe que, se não mudar dentro, qualquer bênção que venha de fora será desperdiçada. Muitos querem sair do poço com a mesma mente que os colocou nele. Mas Deus não permite. Ele transforma primeiro. Ele reconstrói. Ele quebra para refazer. Ele invade o íntimo com luz para que as trevas saiam. E esse processo, embora doloroso, é o verdadeiro sinal de que o resgate já começou. Porque Deus só corrige quem Ele ama. E só investe tempo onde há propósito. O apóstolo Paulo, antes de ser usado para transformar o mundo, foi cegado no caminho de Damasco. Não era apenas uma cegueira física, mas espiritual. Era Deus fechando os olhos de fora para abrir os olhos de dentro. Paulo passou dias sem ver, mas nesse tempo, sua alma foi virada do avesso. O homem que perseguia a igreja, ao abrir os olhos novamente,
já estava transformado. E tudo começou com uma intervenção interna. Você pode estar pedindo uma mudança na sua vida, mas Deus está promovendo uma mudança em você. O resgate não será do jeito que você planejou, não virá com alívio imediato, mas com restauração progressiva. E essa restauração começa nos lugares invisíveis da alma. Onde estão as marcas? Onde mora a culpa? Onde a vergonha se esconde? Onde o medo se traveste de controle? O salmista entendeu que o coração precisava ser recriado, não remodelado, não maquiado, mas feito novo. E essa é a obra-prima do resgate divino. Ele não melhora o que está quebrado, ele faz novo. Ele derruba a estrutura antiga e ergue uma morada que ele mesmo habita. Por isso, o poço é o lugar da reconstrução. E se o seu clamor tem sido "Deus, muda tudo", talvez a resposta do céu seja "Estou mudando você". Aceite esse resgate que começa no íntimo. Permita que o Espírito Santo revele, limpe, transforme, reconstrua, porque quando a obra interior for completa, o exterior será só consequência. O poço vai passar, o deserto vai cessar, mas o que Deus fizer dentro de você, isso será eterno. Capítulo 8. As pessoas que saem sem explicação são respostas que você ignorou. Juízes 7:2-7. Poucas coisas doem tanto quanto ver alguém ir embora sem dar justificativas. Uma amizade que esfria, um relacionamento que termina de forma abrupta, uma parceria que se dissolve sem lógica. Isso abala nossa autoestima, nosso senso de propósito e até mesmo nossa fé. Mas, e se, em vez de perda, isso for uma intervenção divina? E se as saídas inesperadas forem, na verdade, respostas a orações que você nem lembrava mais que tinha feito? Quando Gideão foi chamado por Deus para liderar o exército de Israel contra os midianitas, ele reuniu 32.000 homens. Era uma multidão, um exército robusto. Mas Deus olhou e disse: "É gente demais." E então começou a diminuir. Primeiro, os medrosos foram dispensados. Depois, os distraídos. Ao final, sobraram apenas 300. Apenas 300 para enfrentar uma multidão. Parece loucura, mas é estratégia divina. Juízes 7:2 registra o motivo. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: "A minha própria mão me livrou." Deus sabia que, com muita gente ao redor, o coração humano tenderia a atribuir a vitória a alianças humanas, e não à dependência divina. O mesmo acontece conosco. Às vezes, Deus começa a tirar pessoas do nosso caminho, não porque elas eram ruins, mas porque estavam ocupando o lugar da fé. Estavam sendo muletas emocionais. Estavam impedindo que você crescesse em confiança total no Senhor. Você ora pedindo direção, clama por respostas, e Deus começa a agir tirando. Mas como estamos acostumados a esperar respostas que somam, estranhamos quando o céu responde subtraindo. No entanto, é no vazio que Deus revela a suficiência da sua presença. E é na ausência de vozes humanas que ouvimos, enfim, a voz do Espírito. Pessoas saem, ciclos se encerram, conexões se desfazem, e você se pergunta: onde foi que eu errei? Mas a pergunta correta é: o que Deus está me ensinando com isso? Em muitos casos, o Senhor está limpando o terreno para plantar algo novo. Está preparando espaço para conexões que alinham com o propósito dele. Está te desintoxicando de dependências que impedem o cumprimento da promessa. Muitas das pessoas que te deixaram hoje estavam respondendo sem saber a uma ordem silenciosa do céu. Deus viu o que você não viu, ouviu conversas que você não escutou, percebeu intenções que estavam escondidas e, por amor a você, ele agiu, sem alarde, sem avisar, sem dar explicações. Porque quando Deus cuida, ele não precisa justificar, ele apenas protege. O apóstolo Paulo também viveu isso. Em 2 Timóteo 4,16 ele lamenta: "Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Todos o deixaram." Mas no verso seguinte, ele declara: "Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me." O abandono humano abriu espaço para o socorro divino.
E o que parecia solidão era, na verdade, ambiente preparado para a glória de Deus se manifestar. Então, se você tem vivido perdas inexplicáveis, pessoas se afastando sem razão aparente, não entre em pânico. Respire fundo e diga: Senhor, se tu estás tirando, eu confio. Porque a poda é dolorosa, mas prepara para a frutificação. Deus não tira sem propósito. Ele retira para proteger, para alinhar, para elevar e para fazer você depender menos de gente e mais dele. O poço, às vezes, é escavado pelas ausências, mas quanto mais fundo ele fica, mais próximo você está de encontrar as águas profundas da presença de Deus. A ausência de pessoas revela a suficiência de Deus. E quando ele permite que alguns saiam, é porque outros, enviados por ele, estão a caminho. Capítulo 9. O dia comum em que tudo muda no invisível. João 5:5-9. A maioria dos milagres de Deus não começa com trovões nem luzes intensas. Começa num dia comum, um cenário rotineiro, um coração cansado, um homem deitado há 38 anos. Foi assim com o paralítico do tanque de Betesda. Todos os dias ele estava lá, mesma hora, mesmo lugar, mesma esperança. Mas em um dia qualquer, Jesus passou. João 5 nos mostra essa cena. O paralítico nem pediu oração, nem clamou com fé. Ele apenas expressou sua limitação. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas Jesus não estava limitado ao tanque. O céu não depende de métodos. Ele olhou para aquele homem e disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Tudo mudou naquele dia. Não havia sinais exteriores de que seria especial. Não havia profecias anunciadas. Não havia multidão reunida. Era um dia comum, mas o céu decidiu intervir. Isso nos ensina que Deus não precisa de ocasiões especiais para agir. Ele é o dono do tempo. E às vezes o resgate chega no dia em que você menos espera. Enquanto você segue na rotina, o céu está preparando a visitação. Enquanto você acha que nada muda, Deus está orquestrando encontros. O mesmo Deus que viu aquele homem no meio da multidão é o que te vê agora, onde você está. E ele não depende da sua performance espiritual. Ele se move por graça, compaixão e propósito. Se você tem vivido dias comuns, sem brilho, sem grandes expectativas, prepare-se. Porque muitas vezes é nesse ambiente que Deus escolhe manifestar o extraordinário. Quando ninguém espera, quando a esperança já está cansada, quando a fé está silenciosa. É aí que ele entra em cena e muda tudo com uma palavra. O resgate pode acontecer a qualquer momento. Não se guie pelas evidências visíveis. Deus é especialista em surpreender. E se hoje for o dia em que ele escolheu passar por você, tudo mudará. Não porque você pediu certo, jejuou bastante ou orou alto, mas porque ele te ama, porque ele te viu, porque ele decidiu agir. O dia comum pode ser o palco do milagre. Não despreze o hoje. O céu pode estar em movimento agora. Capítulo 10. O tempo da promessa. Não é o tempo da libertação. Êxodo 3, 7 e 10. Há uma diferença profunda entre ouvir uma promessa e viver o cumprimento dela. Muitas pessoas confundem o anúncio de Deus com a chegada imediata da liberdade, mas a palavra nos ensina que existe um tempo determinado entre a promessa e a libertação. Esse tempo não é vazio. É um campo de treinamento onde a fé é provada, a identidade é moldada e o caráter é purificado. O povo de Israel passou 400 anos no Egito, subjugado, explorado, maltratado. Clamaram por gerações e por muito tempo parecia que Deus havia se esquecido deles. Mas em Êxodo 3, 7 e 10, Deus se manifesta a Moisés dizendo: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, e desci para livrá-los. Essa declaração revela que Deus nunca esteve ausente. Ele viu, ouviu e conheceu as dores do povo. Mas a libertação começou no espírito antes de se manifestar no físico. A promessa de saída veio antes do êxodo. O envio de Moisés foi o início do processo, não o fim.
É assim que Deus age. Ele começa o resgate pela palavra, pelo envio, pela convocação. Muitos hoje estão como Israel, presos a ciclos antigos, esperando que algo mude. E Deus já enviou sua resposta, mas ela está em forma de processo. Você pode ter recebido uma promessa clara de Deus e ainda estar enfrentando opressão, enfermidades, crises. Isso não invalida o que foi dito. Apenas revela que o tempo da promessa e o tempo da libertação são distintos. Nesse intervalo, Deus trabalha algo em nós. Ensina obediência, quebra ídolos, alinha prioridades, desconstrói fortalezas emocionais. Quando a libertação chega, ela não é apenas externa. Ela já aconteceu dentro de quem suportou o tempo de espera. O povo de Israel não saiu do Egito para ser livre no deserto. Eles saíram para adorar a Deus. A liberdade que vem de Deus sempre aponta para um propósito. Se você hoje se sente preso, mesmo tendo uma promessa de liberdade, não desista. O que Deus falou, Ele vai cumprir. E cada dia que passa, mesmo os mais difíceis, estão te empurrando para o momento em que Ele dirá: agora é a hora. Moisés foi o instrumento, mas o autor foi Deus. E Ele não falha. O tempo da promessa é o tempo da fé. O tempo da libertação é o tempo da glória. Ambos fazem parte do mesmo plano. E se você crer, vai viver os dois, porque o resgate já começou. Ainda que pareça distante, ele já está a caminho. Deus não tarda. Ele prepara. E quando chegar o momento, ninguém poderá impedir o mover do céu sobre sua vida. Capítulo 11. A guerra no escuro que prova quem você é. 2 Coríntios 4, 8, 9. Há uma guerra silenciosa que não estampa manchetes, não deixa cicatrizes visíveis e não é acompanhada por aplausos. É a guerra no escuro, travada dentro da alma de quem espera, sofre e continua crendo. O poço se torna o campo de batalha, onde sua fé é provada, não pela presença de inimigos externos, mas pela ausência de sinais visíveis. É ali que se mede a essência do seu relacionamento com Deus. Não é o que você proclama no culto, mas o que você decide quando ninguém vê, quando tudo desmorona e você continua orando mesmo sem forças. Paulo escreve: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Essas palavras não são frases de impacto, são relatos de quem experimentou a guerra no escuro e permaneceu de pé. Ele nos ensina que há um poder que opera justamente nas fraquezas. O Espírito Santo não nos livra apenas do sofrimento, mas nos fortalece para resisti-lo. A vitória não é apenas sair do poço, é sair diferente, é ser transformado no meio da dor. A guerra no escuro revela o que você realmente crê. Quando as promessas parecem distantes, quando o milagre se atrasa, quando o céu parece mudo, o que te mantém de pé? É nesse ambiente que se constrói a identidade espiritual de um guerreiro. Deus não forma príncipes no palco, mas nas cavernas. Não levanta colunas da fé sob luzes e holofotes, mas na solidão e no silêncio do desconhecido. Cada lágrima derramada ali é uma semente de autoridade. Cada oração sem resposta visível é um tijolo na construção do seu testemunho. O inimigo não teme crentes empolgados pelo momento. Ele teme os que permanecem firmes, mesmo quando o chão desaparece. O que você vive no escuro define como você vai brilhar na luz. A guerra interna prepara você para resistir às guerras externas. Antes de Deus levantar Davi diante da nação, ele o forjou no campo, no anônimo, enfrentando leões e ursos. O que você enfrenta hoje em silêncio está preparando você para algo público, relevante e eterno. Por isso, não despreze a guerra que ninguém vê. Ela está te moldando para carregar algo maior. Quando o resgate chegar, você não será o mesmo. Será mais forte, mais maduro, mais dependente de Deus. A dor de hoje é a escola da autoridade de amanhã. A guerra no escuro não é sinal de abandono, é sinal de construção. E Deus nunca investe tanto em quem Ele não pretende usar grandemente. O Espírito Santo te fortalece agora.
Talvez você esteja em lágrimas, cansado, sem entender, mas continue, porque a guerra está revelando que você é mais resistente do que pensava. O céu não te deixou, ele está te promovendo. E quando essa guerra terminar, você entenderá que tudo isso teve um propósito. Capítulo 12. O som do céu que diz: chegou a hora. João 11, 43, 44. Há um momento em que o céu se manifesta com som. Não é um som qualquer. É a voz do próprio Cristo chamando aquilo que parecia morto de volta à vida. Esse som não apenas quebra o silêncio, ele redefine realidades. Lázaro já estava há 4 dias no túmulo. O corpo cheirava mal. A esperança tinha sido enterrada junto com ele. Mas Jesus se aproxima e com uma única frase ressuscita o impossível. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Esse é o som que anuncia: chegou a hora. Não importa há quanto tempo você está no fundo do poço, nem o nível de decomposição emocional ou espiritual. Quando Deus libera a sua voz, a ressurreição acontece. Ele não precisa de muitos argumentos, nem de cenário ideal. Só precisa de um coração disposto a ouvir. A palavra do Senhor é o gatilho do resgate. Ela penetra onde a lógica não entra. E hoje, essa palavra está ecoando sobre a sua vida. O mesmo Cristo que falou com Lázaro, fala com você agora. O tempo do sepultamento acabou. O tempo da paralisia está sendo encerrado. Há um som do céu sendo liberado. Um som que restaura a identidade, que remove as ataduras, que muda o ambiente. E quando Deus diz: chegou a hora, não há quem possa impedir. Nem o tempo, nem os traumas, nem os homens. O comando dele é soberano. Esse som também vem em forma de palavra profética, de um vídeo como este, de uma oração feita em secreto, de um louvor que atravessa o peito. Ele vem quando menos esperamos, mas exatamente quando mais precisamos. Porque Deus não se atrasa, ele age no tempo exato. Hoje, o Espírito Santo te diz: vem para fora. Vem da dor para a cura, da dúvida para a fé, da morte emocional para a vida em abundância. O poço não te define mais. A cova emocional onde você foi jogado está perdendo força. O céu já se moveu. A voz já foi liberada. E o resgate já começou. Receba isso como uma convocação espiritual. Há um novo tempo à sua espera. O que era lágrima vai se transformar em testemunho. O que era luto será dançado em celebração. Porque quando o céu fala, tudo obedece. E hoje, o céu está dizendo: chegou a hora. Capítulo 13. Quando o deserto vira uma ponte invisível. Êxodo 13, 17 e 18. Quando Deus liberta Israel do Egito, o povo esperava um caminho rápido e direto até a terra prometida. Mas a Bíblia diz algo surpreendente. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Êxodo 13, 17, 18. O deserto não foi um erro, foi uma ponte, invisível aos olhos naturais, mas claramente traçada pela mão divina. Deus sabia que o povo recém-liberto ainda estava emocionalmente preso à escravidão. Uma batalha antecipada os faria retroceder. Por isso, o caminho mais curto não foi o mais seguro. O caminho mais direto não era o mais transformador. Deus escolheu o deserto como sala de cura, como espaço de dependência, como ponte entre a opressão e a promessa. Muitos de nós confundimos deserto com castigo. Mas o deserto, na maioria das vezes, é lugar de provisão oculta, de coluna de fogo, de maná diário, de água saindo da rocha. É onde os milagres se tornam rotina e a fé se torna o único mapa. Deus não levou o povo ao deserto para matá-los de sede, mas para ensiná-los que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Você pode estar nesse mesmo trajeto. Deus abriu a porta da sua libertação, mas o caminho até a promessa parece mais longo e mais árido do que você esperava. Isso não significa que você saiu do plano. Significa que Deus conhece sua estrutura.
que Ele está te preservando daquilo que você ainda não tem forças para vencer. Que Ele está te moldando para que, ao chegar em Canaã, você não apenas entre, mas permaneça. O deserto é onde Deus separa o que é emocional do que é espiritual, onde a murmuração morre e a confiança nasce, onde o passado é enterrado e a identidade é restaurada. É onde Deus revela o que realmente sustenta: a presença. Não o conforto, não o controle, mas a presença. Foi no deserto que o povo viu a nuvem guiando de dia e o fogo aquecendo de noite. E é nesse lugar que Ele quer te ensinar a confiar sem ver o fim, a andar sem mapa, a depender sem reservas. Deus nunca escolhe o caminho mais curto quando Ele quer formar um caráter duradouro. O que parece atraso é, na verdade, blindagem. O que parece perda de tempo é investimento eterno. A cada passo no deserto, Deus estava desenraizando o Egito de dentro de Israel, porque não basta sair fisicamente da escravidão. É preciso ser livre por dentro. Se hoje você sente que está rodeando, que o destino está distante, que a rota parece ilógica, respire. Deus sabe exatamente o que está fazendo. E esse caminho que parece vazio é, na verdade, uma ponte invisível, desenhada pela sabedoria do alto. A cada dia no deserto, você está mais próximo da promessa. E quando o tempo chegar, você verá que nenhum passo foi desperdiçado. O deserto era a ponte, e a travessia faz parte do resgate. Capítulo 14. A cova dos leões como palco de manifestação. Daniel 6:16-23. A fidelidade de Daniel ao seu Deus incomodava os sistemas terrenos. Num ambiente de intrigas políticas, ele foi alvo de uma armadilha arquitetada para destruí-lo. Um decreto foi estabelecido: quem orasse a qualquer outro além do rei seria lançado na cova dos leões. Daniel, porém, não cedeu à pressão. Continuou orando, como sempre fizera, e por causa disso foi lançado na cova. Humanamente, esse seria o fim. Mas aos olhos de Deus era o início de uma nova dimensão de glória. A cova, que foi planejada para ser o fim de Daniel, tornou-se o cenário do milagre. O lugar de exposição se tornou palco de manifestação. Os leões não rugiram. Suas bocas foram fechadas, e o que era armadilha virou vitrine. O rei passou a noite sem dormir, e ao amanhecer, correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Daniel 6:20. A resposta ecoou viva e firme: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Daniel 6:22. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou-o na cova. Isso nos ensina que nem sempre seremos poupados do confronto, mas seremos preservados no meio dele. A cova dos leões é um tipo espiritual de situações onde tudo ao nosso redor parece pronto para devorar nossa esperança. Mas é ali que o céu decide se revelar de forma irrefutável. Daniel não apenas sobreviveu, ele saiu mais forte. Foi honrado. Teve seu Deus reconhecido por toda a nação. O decreto do rei mudou. A sentença virou testemunho. O que era para vergonha virou proclamação. E todos souberam que há um Deus nos céus que livra, protege e responde aos que não negociam sua fé. Você pode estar hoje enfrentando sua própria cova dos leões, rodeado por ameaças, por pressões, por sentenças. Mas se você permanecer fiel, Deus fará do seu vale uma vitrine. O anjo já foi liberado, o céu já está presente, e os rugidos que você ouve são apenas tentativas de intimidar o que já está vencido. A cova não é o fim, é a plataforma. É onde Deus exibe a sua fidelidade diante dos olhos de quem duvidou de você. É onde os decretos mudam, onde o nome do Senhor é exaltado, onde o invisível se torna incontestável, e onde você sai ileso, mas não anônimo. Não tema a cova, tema perder a fé. Porque se você continuar orando, mesmo sabendo do decreto, o céu continuará escrevendo a sua história. E ela não termina com derrota, termina com exaltação, porque o Deus de Daniel ainda fecha bocas, ainda envia anjos,
ainda transforma covas em púlpitos. E o resgate, mais uma vez, se revela quando tudo parecia perdido. Capítulo 15. A pedra que o céu removeu, quando o impossível se abre. Mateus 28:2. A manhã do terceiro dia amanheceu como qualquer outra. O céu ainda carregava o luto da crucificação. O corpo de Jesus repousava em um túmulo selado por uma grande pedra. Guardas posicionados. Sentença concluída. Para os homens, tudo havia terminado. Mas no reino do Espírito, aquele era o momento em que o impossível seria destravado. A Bíblia diz: "E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela." Mateus 28:2. Há uma profundidade oculta nesse versículo. O anjo não apenas remove a pedra, ele se assenta sobre ela. Isso significa que o obstáculo não apenas foi vencido, mas foi transformado em trono de autoridade. A pedra representava o limite imposto pela morte. Representava o selo humano de um fim decretado. Mas Deus não apenas quebrou o limite, ele tomou posse do impossível. E isso é um sinal para nós. Quando o céu intervém, até o que foi selado como definitivo pode ser reescrito. As mulheres que iam ao sepulcro estavam preocupadas com a pedra. "Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro?" elas diziam. Mas quando chegaram, a pedra já havia sido retirada. Isso nos mostra que muitas vezes, enquanto nos preocupamos com o que parece impossível, Deus já está agindo nos bastidores. Aquilo que hoje parece imutável, inalcançável ou selado, já pode estar sendo removido pela mão invisível do Senhor. Essa pedra removida é símbolo do resgate definitivo. É Deus dizendo: "Nem a morte pode parar o plano que estabeleci." Quando Jesus ressuscita, ele inaugura um tempo onde o impossível já não é barreira para os que creem, onde os poços mais fundos, as pedras mais pesadas, os decretos mais selados, não resistem ao mover do céu. Quantas pedras estão hoje bloqueando o caminho da sua promessa? Pedras de incredulidade, de rejeição, de diagnóstico, de vergonha, de abandono. Saiba, se o céu decidiu agir, nada permanece no mesmo lugar. O anjo ainda desce, o terremoto ainda acontece, a pedra ainda é removida. E onde havia um túmulo, nasce um testemunho. E há mais, o anjo se assenta sobre a pedra. Isso fala de domínio, de autoridade. Aquilo que te bloqueava agora se torna plataforma. O que te prendia agora te exalta. O que te limitava agora testifica que você venceu. Quando Deus remove uma pedra, ele também muda a paisagem da tua história. Hoje, o Espírito te convida a crer novamente, a olhar para o impossível com olhos de fé, porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é aquele que remove pedras. E o resgate começa no exato momento em que você crê que nenhuma pedra é maior do que o poder do céu. Você não ficará nesse túmulo. Você não será enterrado por decretos humanos. O céu já se moveu, a pedra já tremeu e o impossível já começou a se abrir. Capítulo 16. A espera que desbloqueia portas que olhos não viram. Isaías 64:4. Esperar não é passividade. No reino espiritual, esperar é uma ação que move o céu. Enquanto o mundo associa a espera à perda de tempo, Deus a enxerga como maturação, refinamento e preparo para portas que não se abrem por força, mas por revelação. Isaías 64:4 declara: "Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera." Essa verdade muda tudo. Há um trabalho divino sendo feito por trás do silêncio, da pausa e do tempo que parece vazio. O poço é lugar de espera, mas não de esquecimento. José esperou, Moisés esperou, Davi esperou. Jesus, inclusive, esperou 30 anos para viver 3 anos de ministério. O tempo da espera é onde os alicerces invisíveis são construídos. Deus molda caráter, fortalece a fé, desalinha o que é terreno e firma os olhos na eternidade. É nesse tempo que o crente aprende a confiar sem ver, a crer sem sentir,
a seguir sem mapa. A fé que nasce na espera é mais resistente do que aquela que nasce da visão. A espera no contexto de Isaías não é conformismo, é expectativa reverente. É aquela postura de quem permanece em oração, mesmo sem respostas, de quem segue servindo, mesmo sem aplausos, de quem permanece fiel, mesmo quando tudo grita por desistência. É o tipo de fé que impressiona o céu, que faz Deus agir, que atrai o favor. Deus trabalha enquanto você espera. Mas esse trabalho não é apenas ao seu redor, é principalmente dentro de você. A espera desbloqueia a maturidade, revela ídolos ocultos, desmonta a ansiedade disfarçada de fé. Quantas vezes oramos pedindo portas abertas, mas nosso coração não está pronto para atravessá-las? Quantas vezes pedimos respostas, mas não suportaríamos o peso delas? Deus sabe disso. Ele atrasa por amor. Ele segura por cuidado. Ele adia porque vê além. Há portas que não se abrem por esforço, apenas por liberação divina. E essa liberação vem quando a espera cumpre seu papel. O texto diz que ninguém viu ou percebeu um Deus que trabalha por quem nele espera. Isso significa que enquanto tudo parece parado, o céu está em atividade. O invisível está em movimento. Os anjos estão em trânsito. O favor está sendo liberado. Mas tudo acontece no tempo de Deus, nunca no nosso. Enquanto você espera, adore. Enquanto espera, cresça. Enquanto espera, permaneça. Porque há um Deus que não se esquece de quem espera por Ele. Há promessas que só se ativam na hora certa. Há portas que só se abrem quando o coração está pronto. E há milagres que só descem quando a fé já não depende do que se vê. Talvez hoje você esteja cansado, achando que nada está mudando, que o poço é permanente. Mas a palavra garante: Deus está trabalhando. E quando Ele termina de preparar o coração, Ele libera a bênção. E quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Sua espera não será em vão, porque há um Deus que trabalha para quem nele espera. E o tempo que você pensou ser de esquecimento era só o tempo onde o céu construía o invisível que sustentará o visível. Prepare-se, a porta está mais próxima do que você imagina. Capítulo 17. Quando o pranto vira código para a resposta divina. Salmos 56, 8. As lágrimas que derramamos não caem em vão. Elas têm peso, têm voz, têm endereço. E mais do que isso, elas têm registro no céu. Em Salmos 56, 8, Davi declara: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso revela que Deus não apenas vê o nosso choro, Ele o coleta. Ele armazena cada gota. Ele as transforma em intercessão silenciosa, em linguagem do Espírito, em códigos que ativam respostas do alto. Quando não conseguimos mais orar com palavras, as lágrimas se tornam a oração. Quando a dor aperta de tal forma que não há mais voz, os olhos falam. E Deus entende essa linguagem. Ele não despreza o coração quebrantado. Pelo contrário, é exatamente esse tipo de coração que atrai a presença dele. Não é o discurso eloquente, não é a oração decorada. É o gemido da alma, é o choro do espírito, é a lágrima que escorre sem querer. Davi sabia o que era chorar. Antes de ser rei, ele foi desprezado em casa, perseguido por Saul, traído por aliados, e até seus próprios filhos se voltaram contra ele. Seus salmos são diários de dor, mas também de esperança. Ele aprendeu que chorar diante de Deus é um ato de fé, é dizer: eu ainda creio mesmo que tudo esteja desmoronando. E essa fé silenciosa é poderosa, porque a lágrima é pura. Ela não mente. Ela revela o que há de mais verdadeiro dentro de nós. A Bíblia está repleta de exemplos onde o pranto antecede o milagre. Ana chorou amargamente antes de gerar Samuel. Ezequias virou o rosto para a parede e chorou, e Deus lhe acrescentou 15 anos de vida. Maria chorou aos pés de Jesus e sua adoração rompeu ambientes. Até o próprio Cristo chorou. No túmulo de Lázaro, ele chorou antes de ressuscitar o amigo. No Getsêmani, seu suor se misturava com sangue. O Filho de Deus não desprezou a dor.
Ele a assumiu, a viveu, a usou como ponte para a glória. A lágrima é semente. Quando semeamos em lágrimas, colhemos com júbilo. Porque Deus transforma dor em testemunho. Cada vez que você chorou sozinho, Ele estava presente. Cada lágrima recolhida foi um registro, um lembrete no céu, um sinal de que o processo estava moldando você. Não existe lágrima desperdiçada quando se chora na presença de Deus. Salmos 126, 5 confirma: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Isso significa que há uma colheita reservada para quem não desistiu, mesmo em meio ao pranto. Há milagres que estão sendo gerados em úteros de dor. Há respostas que estão sendo codificadas no céu através do seu quebrantamento. O que parece fraqueza, na verdade, é intercessão poderosa, porque a lágrima é o gemido do Espírito que Deus interpreta como clamor. Hoje o Senhor te lembra, Ele não apenas viu o seu choro, Ele o armazenou, Ele registrou, Ele codificou e Ele vai responder. Aquela lágrima solitária que caiu no travesseiro de madrugada ativou uma movimentação que você ainda não viu, mas no tempo certo ela se manifestará, não como dor, mas como vitória, não como lamento, mas como cântico. Continue chorando na presença dele, porque o céu não ignora o que o coração quebrantado declara sem palavras. Suas lágrimas estão no odre de Deus, e ele sabe exatamente quando derramar o conteúdo desse odre como resposta sobre a sua vida.